Fala galera, Cris falando e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre o Meliodas. E como vocês viram aí no título, sim, nós vamos falar sobre ele e na possibilidade dele ser um deus, pois tem muitas evidências no próprio mangá que diz que sim, ele é um deus, e ele teria herdado esse DNA, lógico, do seu pai, que é uma divindade. E isso poderia estar explicando o poder secreto que ele mostrou nesses últimos capítulos. Então nós vamos falar sobre tudo isso, e vocês podem ter certeza que esse vídeo está sensacional. Mas antes de começar esse vídeo, é muito importante que vocês deixem o seu like aí no comecinho do vídeo para dar aquela fortalecida. Feito tudo isso, então vamos direto ao vídeo! Então galera, para começar esse vídeo, nós temos que ir para a primeira evidência que o Meliodas demonstrou ser um deus, e ele estava do lado de Ban, dentro do purgatório, e para eles saírem de lá, eles teriam que passar pelo próprio Rei dos Demônios. E nessa que eles conseguem achar uma abertura para sair do purgatório, a mão do Rei dos Demônios surge e captura as emoções de Meliodas. Nesse momento, o Rei dos Demônios dava muitas risadas e perguntava com que força que ele achava que iria escapar dali. Então o Ban, que estava olhando tudo aquilo sem poder fazer nada, é claro que ele ficou muito desesperado. Mas logo em seguida, o Meliodas aparece gritando para o Ban, dizendo para ele não se preocupar, pois ele iria voltar sozinho, e isso era uma promessa. Então após o Meliodas mostrar toda essa confiança para o Ban, é claro que ele tinha alguma carta na manga, algo que ele nunca tinha mostrado antes na história de Nanatsu no Taizai. Então foi nesse momento, em um piscar de olhos, que rapidamente o Meliodas cortou o braço do Rei dos Demônios. É claro que nesse momento o Rei dos Demônios ficou sem entender o que estava acontecendo, mas logo em seguida vem a revelação que saiu da própria boca do Rei dos Demônios. E ele dizia: o poder para destruir o meu corpo. Então Meliodas, vendo o braço de seu pai caindo, ele dizia que se ele despertar esse poder, ele não poderia ficar vivo do outro lado. Então muita gente na comunidade Nanatsu no Taizai discutiram que poder que seria esse, que pode destruir o corpo do Rei dos Demônios. Então eu fiquei pensando muito sobre isso, e a resposta pode ser mais simples do que a gente imagina. E é claro que eu estou falando na possibilidade do Meliodas ser um deus. Que poder seria esse que pode destruir um deus? Um poder de um outro deus. Vocês sacaram? E vocês acham que o Meliodas terminou por aí? É claro que não. Nesses últimos capítulos, o Meliodas usou esse poder novamente para ferir o Rei dos Demônios. Após todos os seus amigos entrarem na mente do Rei dos Demônios naquela batalha, eles deram ânimo para o Meliodas. Então ele atacou o seu pai, que dizia: o que você fez comigo? O que é esse poder? Então o Meliodas tem esse poder, um poder que pode ser de um deus. E não terminou por aí. Ele diz que após despertar esse poder, ele não poderia ficar do outro lado. Aí eu faço essa pergunta para vocês: quais são os dois personagens que apareceram apenas uma vez na Terra e foram para punir o Meliodas e a Elizabeth, amaldiçoar os dois? É claro que eu estou falando da Divindade Suprema e do Rei dos Demônios. Eles são os dois seres que não podem ficar do outro lado. Então isso pode estar respondendo o fato do Meliodas não poder ficar do outro lado, pois ele é um deus, ele herdou o DNA do seu pai e pode despertar todo esse poder. Então o poder de Meliodas ficaria tão grande que ele não poderia ficar na Terra, idêntico às duas divindades no mundo de Nanatsu no Taizai, a Divindade Suprema e o Rei dos Demônios. E só para reforçar tudo isso que estamos falando aqui, no mangá nos dá mais uma evidência. Todo mundo sabe que o Meliodas está na saga de se tornar o novo Rei dos Demônios para quebrar a maldição que o seu pai jogou na Elizabeth. Então, para o Meliodas quebrar essa maldição, ele precisaria se tornar o Rei dos Demônios. E o próprio Meliodas acaba falando no mangá que o poder do Rei dos Demônios é tão grande que após ele se tornar o Rei dos Demônios, ele não poderia ficar em Britânia.
Então isso acaba explicando tudo, porque o Rei dos Demônios não fica na Terra e também a divindade. O Rei dos Demônios ficava em seu mundo, que já foi citado no mangá, o mundo dos demônios, e provavelmente a divindade ficava em um mundo celestial. E na Guerra Santa de 3.000 anos atrás, é provável que eles comandavam os seus clãs de muito longe. E já que nós estamos falando no mundo dos demônios, vamos para um tempo onde que era um vazio, não existia nada. E o próprio Shendri e o Kusaki acaba explicando isso para a gente. E pode ser mais uma evidência que sim, o Meliodas é um deus. O Shendri e o Kusaki acabam falando que no passado o Rei dos Demônios criou um único demônio para governar o mundo dos demônios. E esse demônio que ele acabou criando era o demônio primordial. Então o Rei dos Demônios deu a ele um poder como sendo o servo mais leal. E é claro que esse demônio primordial veio primeiro, antes que Meliodas e Zeldris, pois os Eldris nunca antes tinham ouvido falar sobre demônio primordial, e ele mesmo no mangá deixa explícito isso, e diz: Shendri e Kusaki, que diabos são vocês? E isso que eu acabei falando para vocês, que o demônio primordial veio primeiro, é confirmado no mesmo capítulo, pois o Kusaki e o Shendri acabam dizendo que eles confiavam tanto no seu poder, que eles rebelaram contra o Rei dos Demônios. Eles queriam tomar o seu cargo, mas eles acabaram se ferrando, é claro. Então, o seu corpo e alma foram divididos em dois, e eles receberam uma importante missão em criar e ensinar os dois príncipes das trevas a serem os candidatos a herdar a posição do Rei dos Demônios. Então o que acontece? O Rei dos Demônios ele confiava muito no demônio primordial, mas ele viu que foi traído. Então ele precisaria de alguém que assumisse o seu cargo futuramente. Então por isso que ele deu a origem ao Meliodas e os Eldris. Os dois têm um DNA de um deus, mas nenhum deles ainda despertou. E o cara mais próximo a fazer isso era o Meliodas. Por isso que desde o princípio o Rei dos Demônios confiava muito em seu filho mais velho a herdar esse trono. Pois é fato, como já mostrou também no mangá, ele é o personagem que pode despertar esse poder, um poder de uma divindade. Aí alguns de vocês devem estar se perguntando, ou não, vai saber, se o Meliodas é um deus, por que ele não quebrou a maldição da Elizabeth? E sim, ele queria se tornar o Rei dos Demônios. Isso também é muito fácil de responder. E para responder isso, a gente tem que mudar de universo. Vamos para o universo da Marvel e vamos falar do Thor, que é um ótimo exemplo nessa teoria que estamos falando sobre o Meliodas. Pois o Thor também é um deus, mas ele é filho de um deus. Ele é filho do Odin. E o que acontece? Mesmo que Meliodas seja um deus, é difícil quebrar uma maldição quando um deus amaldiçoa um outro deus. Por isso que mesmo que o Meliodas seja um deus, ele teria que virar o próprio Rei dos Demônios para quebrar a maldição que o seu pai jogou na Elizabeth. O que acontece, galera? Para quem lembra do primeiro filme de Thor, mesmo ele sendo um deus, o seu pai Odin amaldiçoou o seu filho, banindo todo o seu poder e banindo ele de Asgard, jogando ele na terra. E ele só conseguiu passar por cima dessa maldição só depois de ele conseguir o seu martelo de volta. Então mesmo ele sendo um deus, ele não conseguiu quebrar essa maldição. Ele precisou ser digno a segurar e pegar o seu martelo de volta. Mas o que acontece? Mesmo Thor sendo um filho de um deus, ele teve um processo para despertar o seu poder. E ele só conseguiu fazer isso no seu último filme, Thor Ragnarok. E depois posteriormente no filme dos Vingadores. Então por isso que a gente vê ele soltando vários raios, seus olhos ficando com raios, porque ele tem o DNA do seu pai, ele herdou o poder. Então tudo isso que eu falei pra vocês agora no mundo da Marvel foi um exemplo, mas pode estar acontecendo isso com o Meliodas. Será que ele pode estar despertando o poder de seu pai e assim se tornando um deus? E foi com esse poder que ele arrancou o braço do Rei dos Demônios?
Então é muito importante que vocês comentem e deixem a sua opinião. E só para reforçar essa parte que eu falei sobre a Marvel, eu consultei com o Caio do Espaço Nerd. Se vocês não conhecem, passe no canal do cara que o cara manja sobre esse universo. Então tudo que eu falei aqui vocês podem ver que tem muito sentido. Então esse foi o vídeo. O que vocês acharam? Na minha opinião foi uma das melhores teorias que eu já criei no universo de Nanatsu no Taizai. Então estou muito ansioso para ouvir a opinião de vocês. Lembrando, vou estar lendo todos os comentários tentando responder a maioria. Meliodas é um deus, sim ou não? Então antes de encerrar o vídeo é muito importante que você se inscreva no canal para você não perder nenhum outro vídeo que sair aqui. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, até o próximo vídeo,